Eu costumava achar que sabia o que era desespero. Eu tinha 28 anos, morava em uma mansão que cheirava a dinheiro antigo e tinha acabado de perder a única pessoa que realmente me importava no mundo, meu pai. Eu pensei que essa era a definição de dor. Mas acreditem, desespero mesmo é quando você senta na sala de um advogado frio, esperando herdar o império de uma vida inteira, e descobre que o dinheiro não existe mais. E pior, o único mapa para a sua fortuna está nas mãos da pessoa que você dedicou a vida a odiar. Essa é a minha história, e ela é completamente insana. Se vocês gostam de reviravoltas que parecem ficção, por favor, deixem o like, comentem aqui embaixo de qual cidade vocês estão me assistindo e se inscrevam no canal para não perderem essa jornada. Vocês não vão acreditar no que aconteceu. Meu nome é Helena. E até 2 meses atrás, eu era a herdeira indiscutível de Arthur Vasconcelos, um nome que no nosso círculo social era sinônimo de poder silencioso e sofisticação. Meu pai era tudo. Ele era um titã no ramo de antiguidades e coleções de arte raras. Nossa vida não era só riqueza, era história encapsulada. Morávamos em uma propriedade que mais parecia um museu privado em São Paulo, rodeada por jardins manicurados e cercas que mantinham o mundo sujo lá fora. Eu fui criada entre tapeçarias persas e esculturas de mármore frio. Eu nunca precisei trabalhar, para ser sincera. Meu único trabalho era ser a filha de Arthur, participar dos eventos certos e talvez, eventualmente, herdar tudo e manter o nome da família brilhando. Essa vida de privilégios moldou em mim uma casca protetora, uma certa arrogância que eu só percebi mais tarde. Mas por dentro, eu era só a garota que idolatrava o pai. E quando ele se foi, vítima de um ataque cardíaco fulminante enquanto folheava um catálogo de leilão em sua biblioteca, o silêncio que caiu sobre a mansão Vasconcelos foi mais pesado do que qualquer luto que eu já tinha sentido. A casa, que sempre foi vibrante com os passos discretos dos empregados e o cheiro de incenso caro, agora parecia um mausoléu de luxo. Eu passei as primeiras semanas em um torpor. Minha mãe havia morrido quando eu era criança, então Arthur e eu éramos uma unidade inquebrável. Eu estava me afogando na dor, mas havia uma certeza que me ancorava. O legado dele continuaria. Afinal, a fortuna Vasconcelos era lendária. 2 meses se arrastaram, e finalmente chegou o dia da leitura oficial do testamento. A sala de reuniões do escritório do Dr. Noronha, nosso advogado de longa data, era de um luxo austero e opressor. As paredes escuras eram revestidas de madeira maciça, e o ar-condicionado soprava um frio seco que me fazia apertar o casaco de cachemir no peito. O cheiro de papel velho e café forte pairava no ar. A mesa de conferência era enorme, de mármore cinza polido, e refletia a luz fraca do abajur. Na mesa, além de mim, estavam a senhora Oliveira, minha antiga babá, e uma espécie de tia adotiva, que segurava minha mão com a palma suada, e alguns primos distantes que eu mal reconhecia, cujos olhos famintos varriam a sala como abutres esperando por sobras. Eles estavam ali apenas por formalidade, eu sabia. O espólio era meu. Dr. Noronha pigarreou. Ele era um homem pequeno, de óculos na ponta do nariz e cabelo perfeitamente grisalho. Seus movimentos eram lentos e deliberados. Cada sílaba era medida. Ele abriu um envelope grosso que parecia feito de pergaminho antigo e começou a ler à vontade de Arthur. Os termos iniciais eram exatamente o que eu esperava. O controle das empresas, a maior parte dos bens móveis, os imóveis, tudo para mim, Helena. Um alívio gélido começou a se espalhar pelo meu corpo. Então, ele parou. Dr. Noronha tirou os óculos e olhou por cima da mesa, sua expressão séria. Sua voz, que até então soava profissional e monótona, ganhou uma inflexão de constrangimento. Ele disse que, no que concerne os ativos líquidos e o valor total do patrimônio em moeda e contas bancárias, havia uma complicação. Eu inclinei a cabeça, sentindo um frio na nuca. Eu perguntei que tipo de complicação era essa, minha voz soando surpreendentemente firme, apesar do tremor interno. Dr. Noronha me olhou, e com a calma de quem está entregando uma sentença de morte, explicou que Arthur Vasconcelos havia liquidado quase todos os seus ativos financeiros nos últimos 5 anos. Não havia milhões em contas correntes. Não havia fundos de investimento. O império financeiro, aquele que todos pensavam existir, tinha sido drenado. Eu senti como se a cadeira estivesse sendo puxada debaixo de mim. Eu ri, um som seco e histérico. Eu disse que aquilo era impossível, que meu pai era meticuloso, que ele era o homem mais rico que eu conhecia.
Dr. Noronha tossiu. Ele explicou que Arthur não havia dissipado o dinheiro em jogos ou gastos extravagantes. Pelo contrário, ele tinha transformado a fortuna em algo físico, algo imperecível, algo que ele chamava de seu testamento de vidro. O testamento de vidro. Nunca tinha ouvido essa expressão. A senhora Oliveira me apertou a mão com tanta força que senti meus anéis cravando na pele. Os primos, antes entediados, estavam agora cochichando, o cheiro de ganância crescendo na sala. O advogado continuou, explicando que o testamento de vidro era uma coleção secreta de arte e joias raras, que Arthur acreditava ser a verdadeira reserva de valor, protegida da instabilidade do mercado financeiro. Segundo as cláusulas finais do documento, essa coleção valia, na verdade, muitas vezes mais do que o império financeiro que ele havia desmontado. E era toda minha. Eu respirei, aliviada. Então o dinheiro estava lá, só estava em quadros e diamantes. Ótimo. Eu perguntei onde estava a coleção. O Dr. Noronha pigarreou novamente, e eu notei que ele estava evitando o meu olhar. Ele disse que Arthur, nos últimos meses de sua vida, estava obcecado com a segurança da coleção. Ele a considerava valiosa demais para ficar em um cofre bancário comum. E, de acordo com uma adenda manuscrita, selada e juramentada, o testamento de vidro estava escondido. Escondido. Meu coração acelerou. O advogado pegou um pequeno envelope selado, fino e quase transparente, feito de papel vegetal. Talvez essa fosse a referência ao vidro. Ele disse que esse envelope continha a localização exata de cada item da coleção e que deveria ser lido somente após as formalidades do testamento principal. Eu estiquei a mão, quase arrancando o papel de suas luvas. Minhas mãos tremiam tanto que o som do papel crepitando era ensurdecedor na sala silenciosa. Rasguei o selo e desdobrei a única folha dentro. Era uma mensagem curta, escrita à mão pelo meu pai, com aquela caligrafia elegante e levemente antiquada que eu conhecia tão bem. A mensagem não revelava um endereço, nem um código. Era uma única frase, seguida de um nome. A chave está onde o ódio é mais forte, e o vidro nunca quebra. Procure nos espelhos dele. Assinado, Vitor Hugo Mendes. Meu sangue congelou. Vitor Hugo Mendes. O nome pairou no ar como veneno. Eu não apenas conhecia Vitor, eu o odiava com a intensidade de 1000 sóis. Ele era o sócio júnior, o protegido, o parasita que meu pai, por algum motivo obscuro, tolerava nos últimos anos. Vitor era tudo o que eu desprezava. Egocêntrico, ambicioso de forma desmedida, com um sorriso de tubarão e olhos frios que prometiam traição. Eu o odiava pela maneira como ele olhava para mim, como se eu fosse um obstáculo irritante no caminho dele. Eu o odiava pela maneira como ele bajulava meu pai. E meu pai... Bem, Arthur nunca o convidou para nossa casa, mas mantinha uma relação de negócios estranha e tensa com ele. Eu estava certa de que meu pai também o desprezava, mas o usava por alguma capacidade obscura que eu nunca entendi. Eu murmurei o nome, sentindo o calor subir pelas minhas orelhas. O que isso significa, Dr. Noronha? Por que o nome dele está aqui? E o que são os espelhos dele? Dr. Noronha parecia igualmente confuso e enojado, como se o nome de Vitor Hugo fosse sujeira. Ele disse que não tinha ideia, que Arthur havia insistido que esse envelope fosse anexado ao testamento sem que ele soubesse o conteúdo. Eu amassei o papel na minha mão. A fortuna da minha família, a garantia da minha vida, estava dependente de uma charada obscura, e o único nome citado era o do homem que eu desejava ver debaixo de um trem. O homem que eu tinha certeza de que meu pai, no fundo, também repudiava. Eu me levantei da mesa de mármore, sentindo a sala girar. A senhora Oliveira me segurou, preocupada. Eu mal conseguia respirar. A ideia de ter que procurar Vitor Hugo, de ter que falar com ele, de ter que, de alguma forma, depender dele, era fisicamente nauseante. Mas não havia outra opção. A casa estava hipotecada, o dinheiro sumira, e a única coisa que restava da herança era uma charada deixada pelo meu pai, apontando para o meu maior inimigo. Eu olhei para o Dr. Noronha, meus olhos ardendo. Eu disse que precisava ir. Eu precisava ir até Vitor Hugo Mendes e descobrir que diabos meu pai estava pensando ao esconder a herança na casa do pior homem do mundo. Porque era isso o que a charada parecia sugerir. A chave estava nele. E eu precisava do meu dinheiro de volta, a qualquer custo.
Eu saí do escritório do advogado, as luzes de São Paulo piscando através das janelas, e me senti completamente nua, vulnerável. A luxuosa casca de Helena Vasconcelos tinha acabado de se quebrar. E a primeira coisa que eu faria como uma mulher falida era bater na porta da pessoa que eu mais odiava, implorando por respostas sobre o testamento de vidro. A humilhação já estava me destruindo, e eu nem imaginava que a casa de Vitor Hugo não só guardava a fortuna, mas também a verdade mais destrutiva sobre a vida do meu pai. A busca estava prestes a começar, e eu só sabia que ia ser sangrenta. A humilhação já estava me destruindo. E eu nem imaginava que a casa de Vitor Hugo não só guardava a fortuna, mas também a verdade mais destrutiva sobre a vida do meu pai. A busca estava prestes a começar, e eu só sabia que ia ser sangrenta. Oi, gente, e se preparem porque a dor não termina. Se vocês achavam que a bomba do capítulo 1 era pesada, esperem para ver o que aconteceu quando eu tive que encarar a pessoa que arruinou a minha vida para pedir de volta o que era meu. Deixem o like para me ajudar. Comentem de qual cidade vocês estão me assistindo e não se esqueçam de se inscrever para não perder o resto dessa loucura. Eu ainda estava paralisada pelo choque, o som do meu salto ecoando no mármore frio do saguão do escritório, mas eu não conseguia sentir as pernas. O Dr. Noronha tinha me entregue a sentença de morte financeira e a chave de um inferno pessoal que tinha um nome e sobrenome: Vitor Hugo Mendes. Eu precisei de 10 minutos sozinha no elevador dourado e espelhado para conseguir ligar para o meu motorista. Meu Mercedes S-Class me esperava na porta. Era um carro que meu pai tinha me dado no meu aniversário de 25 anos, o último resquício tangível de uma vida de conforto que eu estava prestes a perder. O cheiro de couro novo e o ar-condicionado gelado eram um contraste brutal com o calor que queimava dentro do meu peito. Eu mal conseguia respirar. Para a Rua das Azaleias, Morumbi, eu murmurei, e o sotaque nordestino suave de seu João soou preocupado através do retrovisor. Senhorita Helena, está tudo bem? Eu só consegui balançar a cabeça, apertando a pasta de couro fino que continha a cópia do testamento e a charada bizarra de meu pai. Onde o ciúme floresce e o vidro revela. Onde o ciúme floresce. A casa de Vitor Hugo. Eu fechei os olhos, e a raiva começou a ferver, substituindo o medo paralisante. Eu odiava Vitor Hugo Mendes com uma intensidade que beirava o físico. Ele não era apenas um rival de negócios. Ele era o parasita que meu pai havia criado. Ele era o filho que meu pai nunca teve. Ou, pelo menos, o filho que ele achava que tinha. Vitor Hugo tinha começado como um estagiário brilhante na Vascorp. Tinha a ambição voraz, a inteligência afiada e o carisma traiçoeiro que atraía meu pai como um ímã. Por anos, ele foi o braço direito, jantando na nossa mesa todos os domingos, dando presentes caros e sorrindo com aqueles dentes perfeitos que pareciam esconder uma faca. Eu sempre soube que ele era falso, mas meu pai, cego pela admiração e pela necessidade de um sucessor que não fosse eu, a filha interessada apenas em arte e filantropia, colocou toda a sua confiança nele. A traição veio há 5 anos, lenta e metodicamente. Vitor Hugo arquitetou a cisão da empresa, levando consigo os clientes mais lucrativos e a propriedade intelectual que sustentava a Vascorp, deixando meu pai com os ossos e uma montanha de dívidas disfarçadas de investimento. Meu pai nunca se recuperou. Ele tentou lutar, mas o golpe foi muito rápido e limpo. A humilhação pública o consumiu, e ele passou os últimos anos preso na nossa mansão, definhando, até que o coração dele simplesmente parou. Vitor Hugo, por outro lado, prosperou. Ele abriu a Mendes Global, uma empresa que parecia um reflexo distorcido e mais brilhante da Vascorp, e se mudou para o Morumbi, para a rua mais exclusiva, numa casa de arquitetura modernista que parecia um cubo de gelo gigantesco e arrogante. Eu reabri os olhos. A luz dos postes de São Paulo atravessava as janelas do carro, distorcida pela névoa fria da noite de inverno. Estávamos chegando. Meu estômago se revirou e eu senti um gosto metálico na boca, provavelmente ansiedade misturada com ódio. Seu João, pode parar aqui, por favor, eu pedi, a 2 quadras do endereço. Eu precisava de tempo, precisava respirar o ar frio e me lembrar que eu era Helena Vasconcelos, e que, falida ou não, eu não imploraria. Eu exigiria. Eu saí do carro. A Rua das Azaleias era silenciosa, apenas o som distante de um alarme de carro quebrado. A umidade da noite fazia as folhas da magnólia brilharem sob o luar fraco.
Caminhar aquelas 2 quadras foi o mais perto que eu cheguei de um campo de batalha. Cada passo era uma reafirmação de que eu estava indo atrás do meu inimigo. Quando eu virei a esquina, a casa dele me atingiu. Não era uma casa, era uma fortaleza de vidro, concreto e aço. A iluminação paisagística projetava sombras dramáticas nas palmeiras altas. Era ostentação pura, fria e impessoal. Tinha o cheiro do sucesso roubado. Eu apertei o botão prateado do interfone. O som do bipo seco era alto demais no silêncio da rua. Sim? A voz de Vitor Hugo não era a de um porteiro eletrônico. Era a voz dele, clara, grave, e com aquela inflexão arrogante que eu odiava. Ele estava atendendo o próprio interfone? Que exibicionismo ridículo. Eu engoli em seco. Tive que controlar a voz, mantê-la neutra, de aço polido. Vitor Hugo, sou eu, Helena. Eu preciso falar com você. Houve um silêncio longo, carregado. Eu podia imaginar o sorriso de escárnio se desenhando naquele rosto que parecia esculpido. Ele estava se deleitando com a minha miséria. Helena? Que surpresa desagradável. Pensei que só voltaria a ver você nos obituários. O que te traz ao meu humilde lar a esta hora? Ele perguntou. E a palavra humilde escorreu com uma ironia suja. Não seja ridículo. Eu sei que você está ciente da situação. Meu pai morreu. E há algo relacionado ao testamento dele que eu preciso resolver. E eu preciso que seja com você. Agora. O portão de ferro escuro, que parecia ter uns 10 metros de altura, começou a ranger, abrindo-se lentamente. A luz amarela do hall de entrada inundou a calçada. Entre, Helena, ele finalmente disse, e desta vez não havia escárnio na voz, apenas uma calma estranha, uma antecipação controlada. Eu estava esperando por você. O testamento de vidro? É claro. Venha até a porta. Eu preparei um chá. Eu senti um arrepio gélido percorrendo a minha espinha. Ele estava esperando por mim? Ele sabia? Ele sabia da charada? Eu entrei no jardim perfeitamente simétrico, o cascalho fino rangendo sob meus saltos. A tensão era tão densa que eu podia cortá-la com o dedo. A última vez que eu havia estado tão perto dele, meu pai ainda estava vivo e a Vask Corp existia. Agora eu estava aqui, no covil do meu inimigo, e ele estava me oferecendo chá. Eu bati na porta de carvalho maciço, e ele a abriu imediatamente. Vitor Hugo Mendes estava parado ali. Ele não havia envelhecido. Terno de grife, cabelo escuro impecável, e aqueles olhos azuis frios que me encararam sem piscar. A diferença era que, antes, ele sorria falsamente. Agora, ele não sorria de forma alguma. Ele me olhou de cima a baixo, e sua expressão era ilegível, quase melancólica. Helena, ele disse, sua voz um sussurro grave. Entre, e me conte exatamente o que o velho Vasconcelos deixou para trás, e por que diabos isso aponta para a minha sala de estar. Eu respirei fundo, o ar dentro daquela casa parecendo mais denso e frio do que o ar de inverno lá fora. A porta de carvalho fechou-se com um baque surdo, engolindo qualquer som do mundo exterior. O cheiro era de cedro, couro novo e, sutilmente, charuto cubano. O hall de entrada era uma demonstração opulenta e fria de poder, com mármore negro brilhante que refletia as luzes de um lustre de cristal veneziano. Não havia fotos de família, não havia calor, apenas a frieza de um museu particular. Eu não vou tomar chá com você, Vitor Hugo, eu disse, mantendo minha voz firme, mas sentindo o meu peito acelerar. Você sabe exatamente o que o meu pai deixou. Você destruiu a Vask Corp. Você o levou à ruína. O que falta você roubar agora? A dignidade de uma última vontade. Ele levantou uma sobrancelha perfeitamente arqueada, um gesto que sempre conseguia me irritar profundamente. Ele não parecia ofendido, apenas entediado. Helena, sempre tão melodramática. Vamos para a sala de estar. É mais confortável para discussões sobre heranças perdidas. Ele gesticulou em direção a um arco imenso que levava ao cômodo principal. E sobre a Vask Corp, foi a ganância do seu pai que a levou à ruína, não eu. Eu apenas peguei os pedaços que sobraram. Agora, o testamento. Você veio até a minha casa, a casa que, por sinal, eu comprei legitimamente, para falar de um testamento. Por favor, seja objetiva.
Eu o segui, sentindo a ruga de desprezo em minha testa se aprofundar. A sala de estar era ainda mais exagerada. Paredes forradas com seda cinza chumbo, arte moderna que parecia mais uma afronta do que uma decoração. E no centro, dominando todo o espaço, havia uma estante modular de vidro maciço, quase do teto ao chão, preenchida com o que pareciam ser réplicas de artefatos romanos. Eu parei em frente àquela estante, sentindo uma pontada no peito. O testamento de vidro. Meu pai sabia que, quando ele morresse, você tentaria tomar o controle total de todos os seus bens, mesmo os pessoais. Comecei cruzando os braços. Ele não era um homem de bancos. Ele era um homem de enigmas. E ele deixou a herança real, a que não estava registrada em nenhuma conta, a única coisa que poderia realmente me salvar, em um lugar impossível. Vitor Hugo se acomodou em uma poltrona de couro escuro, observando-me com aqueles olhos de gelo. E esse lugar é a minha sala de estar, como você alega. Por quê? Seu pai tinha algum fetiche por antiguidades frias? Eu ignorei a provocação e tirei do casaco o pequeno envelope de papel amarelado que o advogado me havia entregue. Não é a estante em si, mas algo nela. O testamento não é um documento, é uma charada. Havia 3 versos. Os 2 primeiros falavam sobre o peso da culpa e a leveza da verdade. O terceiro verso, Vitor Hugo, foi o que me trouxe até você. Eu abri o papel e li em voz baixa, as palavras parecendo ridículas naquele ambiente de luxo silencioso. O guardião é o antigo inimigo, a face de quem nos trai. O vidro o cerca, mas a chave é a negação da culpa. Onde a serpente de cristal mira o norte, a verdade descansa no leste. Ali, o legado de Vasconcelos espera, no covil do lobo. Quando terminei, o silêncio pairou. Eu podia ouvir o som seco de Vitor Hugo ajeitando o punho da camisa. A serpente de cristal, ele repetiu, a voz perigosamente neutra. Ele se levantou e caminhou lentamente em direção à estante de vidro. Ele conhecia cada peça ali, isso era óbvio. Sua mão parou sobre uma escultura intricada, feita de vidro opalescente, que realmente se assemelhava a uma serpente enrolada. A cabeça da serpente, por algum motivo, estava ligeiramente virada para a direita, não para a frente. Essa peça, Helena, é uma aquisição recente. Eu comprei em um leilão de Veneza há 3 meses. Seu pai, morto há 6 meses, não poderia saber que eu a teria. Meu coração afundou. Um nó apertou minha garganta. Se ele não sabia, se a peça era nova, então a charada estava errada? Eu havia me humilhado, vindo até o meu maior inimigo por nada? Não, eu balbuciei, sentindo o suor frio na minha nuca. Não pode ser. O advogado disse que essa era a pista final. Ele disse que meu pai planejou isso meticulosamente. Ele sabia que você herdaria ou compraria algo que remetesse à traição. Ele não confiava em nenhum de seus bens que não fossem controlados por você. Por isso a charada apontaria para a sua posse mais recente, a que ele associaria à sua ganância. Vitor Hugo me olhou com uma intensidade que me fez recuar um passo. Seu olhar deslizou da escultura de vidro para a parede atrás dela. A parede era revestida com painéis de madeira escura, entrecortados por seções da estante. Meu pai não podia saber que essa peça estaria aqui. Mas ele sabia que a estante estaria. E ele sabia que você, Vitor Hugo, sempre teria algo que simbolizasse o vidro e a frieza. Eu insisti desesperada. Olhe o verso. Onde a serpente de cristal mira o norte, a verdade descansa no leste. A direção, Vitor Hugo. Não a escultura em si, mas a direção. Ele não respondeu imediatamente. Em vez disso, ele começou a inspecionar o painel de madeira na parede, que ficava exatamente à direita, leste, da estante. Ele estava perto da parede. Eu estava no meio da sala, observando. Então, algo quebrou a frieza do momento. Eu percebi que, embora a casa fosse imaculada, o painel de madeira onde ele estava parado tinha uma minúscula mancha escura. Não era sujeira. Parecia uma marca de raspagem. Vitor Hugo tocou o painel de madeira com a ponta dos dedos. Ele não estava procurando um cofre. Ele estava sentindo a textura da madeira. E a expressão ilegível em seu rosto começou a se quebrar, substituída por uma surpresa gélida. Você não é a primeira, Helena. Ele sussurrou, e o som de sua voz fez meu sangue gelar. Eu estava esperando você, mas não é porque eu decifrei o enigma do seu pai.
é porque eu já tive outros visitantes procurando por um testamento. E eles deixaram rastros. Ele pressionou um ponto específico no painel de madeira, e o silêncio da sala foi interrompido pelo clique abafado de uma trava cedendo. O painel se moveu ligeiramente para dentro. A parede, que parecia sólida, não era nada além de uma porta oculta. E o que havia atrás da porta não era um cofre. Era um espaço vazio. Mas o vazio não era completo. Havia algo estranho, algo que me fez cambalear para trás. No chão daquele minúsculo nicho, havia um fino rastro de poeira escura. E no centro, havia um pequeno objeto de prata, um botão de punho, que eu reconheci imediatamente. Quem mais esteve aqui? Eu perguntei, sentindo o pânico tomar conta. Vitor Hugo não respondeu. Ele apenas pegou o botão de punho, virou-o na luz e sorriu. Um sorriso vazio e perverso. Ah, Helena, você e seu pai não são os únicos que têm inimigos na vida. Aquele botão de punho não pertencia a ele. Pertencia a um homem que eu tinha certeza de que estava morto e que havia sido o braço direito de meu pai antes da queda da Vesk Corp. O terror não veio do fato de a fortuna estar na casa do meu inimigo. Veio da compreensão de que meu pai me havia mandado para uma cena de crime. E o tesouro já havia sido levado. Eu senti o ar frio e velho do nicho vazio escorrendo para a sala, trazendo consigo um cheiro de poeira e papel envelhecido. Aquele aroma era a única prova de que ali, há muito pouco tempo, estava o cofre de vidro que meu pai chamava de O Testamento. O sorriso de Vitor Hugo era lento, mas cirúrgico. Ele estava se deliciando com o meu colapso interno. Ele virou o botão de punho prateado mais uma vez. Era pesado, maciço, gravado com as iniciais GM. Gabriel Mendes, sussurrei, e o nome me queimou a garganta. Gabriel tinha sido mais do que o braço direito de Arthur Vask. Ele era o único que conhecia todos os segredos sujos, a pessoa que meu pai confiava cegamente, até o dia em que ele supostamente cometeu suicídio, logo após o escândalo da Vesk Corp explodir. Eu tinha 18 anos na época, e a perda dele foi o primeiro sinal de que a vida que eu conhecia estava desmoronando. Morto, não é? Vitor Hugo zombou, deslizando o botão de punho de volta para o chão empoeirado, como se fosse lixo. Essa é a história que seu pai gosta de contar. O fiel escudeiro, vítima da própria culpa. O terror agora se misturava com uma raiva densa, quase palpável. Eu estava na casa do meu inimigo, o homem que arruinara publicamente a minha família, e ele estava me dizendo que meu pai, o homem que eu amava e buscava proteger, era um mentiroso. Onde ele está? Minha voz estava baixa, perigosa. Eu não estava mais perguntando sobre o dinheiro. Eu estava perguntando sobre a traição. Vitor Hugo riu, um som seco que ecoou na sala de teto alto. Ele se recostou contra o painel aberto, bloqueando a visão daquele buraco vazio. Você realmente achou que seu pai te mandaria para cá por causa de dinheiro, Helena? Por causa de uma quantia que, francamente, é troco de bala comparada ao que ele ainda tem escondido na Suíça? Ele balançou a cabeça, pena fingida nos olhos. Você foi o bilhete, Helena. O bilhete de entrada. O atrativo. Eu senti a bile subir pela garganta. O que você quer dizer? Seu pai precisava que o mundo soubesse que ele estava desesperado. Que ele estava caçando o testamento de vidro. E qual isca melhor do que a própria filha, que acredita cegamente em sua inocência? O testamento de vidro nunca foi sobre herança para você. Era uma ferramenta, um aviso, um mapa. O chão parecia desaparecer sob meus pés. Olhei para a estante que abrigava a fortuna desaparecida e percebi a burrice da minha pressa. Meu pai havia me dado instruções meticulosas, mas nunca me alertou sobre o perigo real. Ele sabia que eu viria aqui, eu disse, a ficha caindo como um bloco de gelo no meu estômago. Ele sabia que a única pessoa que eu consideraria capaz de roubá-lo seria você. Exatamente, Vitor Hugo murmurou, o prazer estampado em cada linha do seu rosto. E o que é mais delicioso é que ele estava certo. Eu realmente peguei, mas não o tesouro. Ele estendeu a mão lentamente e tocou a ponta do meu queixo, um toque frio e calculista que me fez estremecer de repulsa. Eu peguei a informação. A verdadeira fortuna não estava no vidro, Helena. Estava no que o vidro escondia. Gabriel não está morto. Ele está vivo, e graças ao seu pai, ele está morrendo de câncer terminal na América Central, escondido como um rato.
Tudo que eu sabia sobre a queda da Vasque Corp virou pó. Eu não conseguia respirar. A sala parecia girar. Gabriel Mendes forjara sua morte. E, de alguma forma, meu pai estava envolvido em seu desaparecimento e miséria. Você o forçou a se esconder? Eu exigi, dando um passo para trás. Seu pai o forçou a assumir toda a culpa do escândalo Vasque Corp. Gabriel era um homem honesto, Helena, até o dia em que Vasque o enquadrou. Quando a polícia estava na cola dele, seu pai lhe prometeu proteção, um passaporte e um futuro tranquilo. Em troca, Gabriel deveria desaparecer e levar consigo todos os segredos. O que ele ganhou? Uma vida de isolamento e doença. A voz de Vitor Hugo se tornou afiada, cortante. Eu não sou seu inimigo, Helena. Seu pai é o meu inimigo. E a verdade é que Gabriel Mendes me ligou antes de sumir. Ele me contou onde estaria o testamento de vidro e o que ele continha. Ele me deu a chave para destruir Arthur Vasque, e eu esperei pacientemente pelo momento certo. Eu esperei que Vasque ficasse fraco, desesperado, e me mandasse a única pessoa que ele pensava que eu não machucaria. Eu olhei para o botão de punho no chão, a prata brilhando obscuramente. Era a assinatura de Gabriel, uma mensagem deixada para o meu pai, através de mim. Você está dizendo que você pegou o mapa e deixou isso para trás para avisar meu pai que você tinha a informação e que Gabriel ainda estava vivo? Não para avisar Arthur, para avisar você, ele corrigiu. Eu não preciso do seu pai. Eu preciso de você para me dar a autenticidade. Eu preciso que a filha amada de Arthur Vasque testemunhe a verdade. O que quer que estivesse no cofre de vidro, a informação era mais perigosa do que qualquer dinheiro. Meu pai me usou como um peão para descobrir se Vitor Hugo havia encontrado o segredo. Se eu voltasse para casa sem o testamento, ele saberia que Vitor Hugo tinha o que precisava. E agora eu estava presa. Eu vou sair daqui, eu disse, tentando parecer mais confiante do que me sentia. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir o zunido no ouvido. Vitor Hugo riu. Ele não se moveu, mas sua presença preencheu a sala, tornando o ar pesado e difícil de inalar. Oh, não, querida. Você não vai a lugar nenhum. Você é minha convidada. E se você sair agora, seu pai vai saber que a missão falhou. E ele vai desaparecer. Eu preciso que ele pense que você está aqui para me investigar, que você está distraída com o roubo. Ele apontou para a porta secreta vazia. Seu pai é esperto. Ele vai me observar. E é você, Helena, que vai me dizer quando ele finalmente fizer o movimento errado. Você é a minha toupeira, queira ou não. Meu corpo inteiro gelou. Eu tinha que reagir rápido. Não havia tempo para chorar ou entrar em pânico. Eu estava cercada. Pensei no caminho de volta para o carro, na cerca elétrica. Não era uma fuga. Era uma emboscada. Você é doente, eu sibilei. Eu sou um sobrevivente, ele rebateu, seu rosto endurecendo. E você vai me ajudar a acabar com Arthur Vasque. Ou eu garanto que você será a próxima a assumir. Agora vamos tomar um vinho. Sua estadia começa agora. Ele deu as costas, começando a caminhar em direção à porta principal da biblioteca, deixando a porta secreta ainda ligeiramente aberta, como um lembrete cruel. Aquele pequeno espaço vazio, com o botão de punho prateado no chão, era a prova da conspiração. Eu não era uma heroína resgatando a família. Eu era a traidora involuntária, presa na teia do homem que eu mais odiava, forçada a entregar meu próprio pai. A casa de Vitor Hugo não era mais uma prisão. Era o meu novo palco de operações. E eu não tinha escolha a não ser atuar. Eu engoli em seco, sentindo a secura da poeira da biblioteca na minha garganta. O cheiro de papel envelhecido e o ar-condicionado frio pareciam cortar a respiração. Olhei para as costas largas de Vitor Hugo enquanto ele se afastava, a manga do seu blazer de cachemire roçando nos livros raros. A porta secreta permanecia aberta, um portal para o meu pesadelo recém-iniciado. Eu não tinha escolha a não ser atuar. Fechei os olhos por um segundo, buscando uma gota de calma que não existia. A raiva era um calor insuportável no meu estômago, mas a adrenalina me forçava à clareza. Não adiantava gritar, nem implorar. Eu estava em território inimigo e precisava usar a única arma que me restava: a inteligência. Caminhei atrás dele,
meus sapatos finos deslizando silenciosamente sobre o mármore polido do corredor principal. A casa estava absurdamente silenciosa, como se estivesse esperando que eu desse o primeiro passo em falso. Ele me levou à sala de estar principal. Era gigantesca, com tetos abobadados e uma vista deslumbrante do oceano, agora cinzento e tempestuoso. Parecia uma gaiola de ouro. Victor Hugo já estava na mesa de centro, servindo um líquido cor de rubi em 2 taças de cristal. O tilintar do vidro era o único som que ousava quebrar o silêncio. "Sente-se, Helena", ele disse, sem me olhar, com aquela voz que parecia sempre calculada, como uma equação matemática. "Vamos discutir os termos." Eu me sentei na ponta de um sofá de couro branco que parecia frio sob a minha pele. Meu vestido ainda estava amassado da minha viagem e da tentativa fracassada de fuga. Eu me sentia pequena, suja e completamente exposta. Ele me entregou o vinho. O cheiro era complexo, forte. Eu forcei um pequeno gole, sentindo a acidez queimar. Eu precisava manter o controle, não demonstrar o terror que estava se espalhando pelas minhas veias. "Não há termos, Victor", eu disse, tentando injetar frieza na minha voz. "Você está me coagindo a trair meu pai. Isso não é um negócio, é sequestro." Ele sorriu, um sorriso vazio, sem envolvimento dos olhos. "Seu pai me sequestrou, Helena. Ele me roubou a vida. Eu estou apenas reequilibrando a balança. E sobre a traição, pense nela como autopreservação." Ele se inclinou, e o cheiro do seu perfume caro, uma mistura de sândalo e algo metálico, invadiu meu espaço. "Arthur não é o pai que você pensa. Ele não se importou em me incriminar, nem se importou em deixar você procurar por algo que nunca esteve lá, apenas para manter o controle sobre você e a narrativa. Ele está te usando." Aquelas palavras vindas de Victor Hugo deveriam ser completamente desconsideradas. Mas elas encontraram uma rachadura na minha armadura emocional. Meu pai tinha me manipulado. Ele tinha me mandado em uma busca impossível. Naquele momento, enquanto a chuva começava a tamborilar ritmicamente contra as janelas de vidro à prova de som, eu entendi a verdadeira natureza do meu isolamento. Não era apenas Victor Hugo que me aprisionava. Era a herança tóxica de meu pai, Arthur Vasque. Eu estava no meio de 2 tubarões. Percebi que lutar contra Victor Hugo de frente era suicídio. Se eu queria sobreviver, eu tinha que me tornar ainda mais traiçoeira do que os dois. "Tudo bem", eu disse, olhando fixamente para a superfície do vinho na taça. "Eu farei isso. Serei sua toupeira. Mas não pense que estou fazendo isso por você." Victor Hugo riu, um som seco e triunfante. "Claro que não. Você está fazendo por você. É a única maneira de você sair viva disso, Helena. Seu pai tem o hábito de eliminar problemas." Nos dias que se seguiram, a mansão de Victor Hugo se tornou o meu campo de treinamento. Ele me deu um telefone criptografado e um quarto luxuoso, mas sem acesso à internet externa. Eu estava completamente isolada do mundo, forçada a estudar as rotinas de meu pai através dos arquivos que Victor havia reunido. Gravações antigas, e-mails, extratos bancários. Eu não apenas estava espionando Arthur Vasque, eu estava aprendendo sobre ele de uma maneira que nunca imaginei ser possível. Victor Hugo era obsessivo, metódico. Ele me forçava a passar horas na biblioteca, longe da porta secreta vazia que ele nunca mais mencionou, analisando os movimentos financeiros de Arthur. No jantar, ele me forçava a não ouvi-lo. Ele não falava de negócios, falava sobre a dor de ter a vida roubada, o tempo na cadeia, a sede de vingança. E eu, a cada dia, estava mais convencida de que meu pai, Arthur, era de fato um monstro. O ódio que Victor sentia não era totalmente injustificado. A diferença é que Victor era honesto sobre sua maldade. Meu pai a disfarçava com ternura e dinheiro. Um dia, enquanto estudava um mapa de propriedades que meu pai havia comprado e vendido nos últimos 20 anos, um detalhe chamou minha atenção. Não era financeiro. Era geográfico. Todas as propriedades que Arthur vendera nos últimos 5 anos, ele as vendia para a mesma empresa de fachada em Curaçao. E havia um padrão. Todas ficavam a menos de 10 quilômetros do Oceano Atlântico. Ele sempre gostou do cheiro de sal, não é? Eu murmurei, mais para mim do que para Victor Hugo, que estava lendo um jornal antigo na poltrona. Victor abaixou o jornal. O que você disse? Meu pai... Eu expliquei, sentindo meu coração acelerar.
Ele sempre teve uma obsessão por proximidade com o mar. Mesmo quando comprávamos casas de campo, ele queria que tivessem acesso a lagos. Mas a fortuna? Por que ligar isso ao oceano? O testamento de vidro, Vitor disse, jogando o jornal de lado. Ele sempre falou sobre colocar a verdade em uma garrafa e jogá-la no mar. Naquele instante, a peça final do quebra-cabeça se encaixou. Não estava em uma sala secreta, nem em um cofre no meio do continente. Onde quer que Arthur Vasque tivesse escondido a fortuna, ou a prova do que ele havia feito para obtê-la, estava relacionada à água. A garrafa de vidro. Eu tinha que sair dali. Eu tinha a informação que precisava. Eu tinha que quebrar a prisão de Arthur e depois a de Vitor. Naquela noite, depois de mais um jantar silencioso e tenso, Vitor Hugo me deu boa noite e se trancou em seu escritório no subsolo. Eu sabia que ele passava horas lá, em teleconferências seguras. Eu voltei para o meu quarto. Olhei pela janela. A chuva tinha parado, mas a escuridão era total, exceto pela luz pálida da lua refletida no mar agitado. Era agora ou nunca. Eu peguei o telefone criptografado que ele me dera. A bateria estava quase acabando, mas a rede interna ainda funcionava. Eu enviei uma única mensagem para o único contato que eu tinha certeza de que meu pai vigiava. O advogado da família, que estava fora do país. Eu não precisei dizer muito. Procure por vidro no Porto Antigo, perto da marina. Agora. Eu sabia que meu pai interceptaria a mensagem. Eu tinha acabado de entregar a ele a localização aproximada da sua própria fortuna e a isca de que Vitor Hugo estava envolvido. Eu me joguei na cama, exausta, mas com um alívio frio. Eu tinha jogado a bomba. Agora, os dois tubarões iriam se devorar. Horas depois, fui acordada por uma sirene distante. Não era a polícia. Era o alarme de segurança da mansão. Eu corri para a janela. Lá fora, nas colinas que circundavam a propriedade de Vitor Hugo, luzes fortes de carros e lanternas se moviam rapidamente em direção à cerca. Era meu pai. Arthur Vasque estava vindo buscar seu tesouro e, presumivelmente, me resgatar, ou me silenciar. Vitor Hugo saiu do escritório como um furacão, seu rosto contorcido em fúria. Ele estava com um comunicador na mão. Ele me viu no corredor. "O que você fez, sua desgraçada?" Ele gritou. Eu não hesitei. Eu me libertei. Ele veio em minha direção, mas eu já estava correndo na direção oposta, em direção à entrada principal. Eu sabia que ele ativaria todos os bloqueios. O pânico de uma hora atrás tinha sumido, substituído por uma clareza gelada. Eu não estava mais atuando para ele. Eu estava atuando por mim. Cheguei à porta de serviço nos fundos, que dava para um pequeno jardim lateral que eu sabia que Vitor Hugo não vigiava tão bem. Eu pulei a cerca de madeira baixa, ignorando o arranhão no meu braço. Corri pela grama molhada. Eu podia ouvir os gritos de Vitor atrás de mim, e o som dos carros de meu pai se aproximando. Era uma cacofonia de caos e ganância. Eu estava no meio, mas pela primeira vez, eu estava no controle. Corri em direção à beira da propriedade, onde a mata se abria para a estrada costeira. Não olhei para trás para ver a colisão iminente entre os dois homens. Eu não me importava com o testamento de vidro, ou com a fortuna. Eu me importava em não ser mais refém. Eu cheguei na estrada principal, ofegante, sentindo o ar salgado do oceano me purificar. Eu não tinha carro, nem dinheiro, nem celular. Eu tinha apenas a roupa do corpo e a verdade nua de que toda a minha vida havia sido uma mentira construída em cima de uma montanha de dinheiro sujo. Eu comecei a andar, sem olhar para a confusão que se desenrolava na mansão de Vitor Hugo. Os faróis dos carros piscavam na distância, e eu ouvi o som de metal se chocando. O que quer que Arthur e Vitor fossem encontrar era o problema deles. Eu estava finalmente livre da sombra de Vasque. Aquele era o meu verdadeiro testamento. Não era feito de vidro, nem de ouro, mas da decisão de caminhar para longe do único mundo que eu conhecia e começar a construir uma vida que fosse, pela primeira vez, inteiramente minha. Eu não era uma heroína, nem uma vítima. Eu era uma sobrevivente. E, no fim, era tudo o que importava. Pois é, a vida tem dessas coisas, e eu ainda estou tentando processar tudo o que aconteceu. Se você gostou de acompanhar esse relato, deixa o seu like para me ajudar e siga o canal agora mesmo para não perder nenhuma das nossas próximas histórias.